Salve galera, aqui quem fala é o Darks no episódio de Ark Abyss. E bom galera, hoje nós iremos em busca do nosso último farmador para construir aqui a base. Inclusive eu quero aumentar a produção de munição juntamente com ele. Quero farmar bastante pedra para fazer juntamente com sílex, pó faiscante e fazer pólvora. Enquanto eu estava perambulando pelos arredores em busca de um tatu, eu acabei encontrando um Carquinus, né, que é a cor padrão aí de um caranguejo normal, apesar que tem caranguejo de outras cores também. Só que esse daqui foi a paleta de cores, né, mais clara que eu acabei encontrando até agora. Os outros craquinos que eu acabei encontrando eram paleta de cores escuras, então esse aqui é o primeiro claro que eu encontrei, e eu acabei encontrando um tatu aqui nível 75 nessa área. Então, eu já encontrei o tatu onde está, eu só preciso ir lá e domesticar. Eu vou fazer uma armadilhinha simples, de apenas uma fundação, aquela mesma que eu tentei pegar o estego e não deu certo, que eu vou fazer pro tatu, que eu tenho 100% de certeza que dá certo, tá? Vou tirar tudo que eu tenho aqui no inventário, que eu vou voltar na base. Antes disso, eu quero trazer o Ravenger pra cá. Então eu vou deixar meu loot aqui em algum local, talvez eu coloque alguma criatura, e fazer um teleporte rápido, tá? Eu quero trazer o Ravenger para me testar se naquela parte ali alta eu consigo fazer uma base ou não, e trazer também um pouco de recursos da minha antiga base. Eu acho que eu vou guardar por aqui mesmo, ou vou colocar no urso, porque assim depois eu consigo pegar tranquilamente e reequipar. Ah, tem que fazer também um extrator de gás na antiga base, eu vou trazer já feito. A parede de estufa, algumas coisinhas mais, pólvora para fazer munição. Isso daqui eu nunca testei, você pode deixar para testar na base nova também, ó. Eu consigo fazer já. Bola de gás eu já tenho, tudo que eu preciso fazer eu já tenho. Só preciso testar depois como é que funciona. Então, como o Ravenger ele aguenta muito peso, eu vou trazer da base antiga algumas coisinhas já. Eu vou precisar trazer mesmo. Vamos fazer aqui a viagem rápida, já que a viagem rápida ela consome, ela deixa o loot no chão, né? Então, vamos vir pra cá, ó. Eu vou tentar trazer o máximo de coisa possível. Metal, cristal, gema, algumas ferramentas, algumas coisinhas que já tem aqui. Porque assim eu já começo a fazer transferência de materiais dessa maneira. Cara, fiz a transferência aqui já veio com sede. Caramba. Não era pra vir assim não. Como vocês viram, eu fiz a viagem rápida. A viagem rápida você consegue transitar, né? Entre algumas áreas que tem cama. Porém, você perde o seu loot, então é bom deixar o loot em algum local, algum baú, algum dino, para fazer a viagem rápida. E bom, como eu disse para vocês, nós iremos... Árvore invisível. Como eu disse para vocês, nós iremos hoje domesticar o tatu. Eu preciso muito pegar ele, porque eu vou fazer muito passeamento para fazer a base. E não só isso. Praticamente tudo que nós iremos fazer agora, no futuro, que é a parte elétrica, vai para cimento. Fabricator, fabricar coisas aí do Aberrate, fabricar várias coisas, vai metal e para cimento. Então eu vou ter que realmente fazer isso. Eu vou tentar também matar algumas criaturas tech que eu encontrar para eu conseguir acumular um pouco de eletrônico. E eu vou começar a pegar aqui, ó, tudo que eu preciso pegar, o que eu acho que eu preciso levar agora. Eu vou tentar aqui levar, ó, várias coisas, recursos, ferramentas, até algumas BPs talvez eu leve. Semente de planta X, de planta Z. Então eu vou tentar levar aqui o máximo possível. Metal, gema. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer aqui um extrator de gás, já que eu já tenho os materiais para fazer, que eu vou fazer e levar já craftado. Tá faltando aqui apenas um pouco de passamento, já que o metal eu tenho feito ali. E vou tentar aqui deixar separado o que eu vou levar da segunda vez ou não. Como eu disse para vocês, recursos eu não vou levar, tá? Palha, madeira, couro, esse tipo de coisa, não precisa levar. Talvez eu leve algumas tintas, ou talvez eu nem leve, porque eu consigo fazer com facilidade. Mas, como eu disse, na segunda viagem eu vou levar as coisas que vão sobrar aqui nesse lugar. Provavelmente não vai ser muita coisa não, já que eu vou tentar levar o máximo de coisa pesada nesse momento, recursos, né? Então o que eu vou fazer? Vou separar aqui algumas coisinhas para me levar, já volto com vocês. Enquanto isso, eu faço passamento, faço também um pouco de pólvora e pó faiscante para levar também. Olha só, eu separei aqui boa parte das coisas que eu preciso levar. Ficou muita coisa, por que pareça, e eu vou fazer aqui já a bomba extratora de gás, tá? Para me colocar lá perto da nova base. Nessa base aqui, eu não fui ainda pegar lá o gás que está produzido naquela bomba, então eu vou passar lá depois para me pegar. E vamos aqui produzir, ó, apenas uma. As minhas gemas vermelhas estão praticamente acabando. Eu tive sorte de encontrar 2 vezes nos ratos rolantes essa gema. Vou ter que procurar um pouco mais depois. E eu não vou levar nem a gema azul, nem a gema verde.
A gema verde é facilmente encontrada nesse bioma que eu estou e a azul é onde eu vou morar lá, bem próximo. Então, realmente não preciso levar. Eu vou levar depois aqui, ó, eletrônico, estimulante, a roupa, algumas coisinhas mais. Eu não vou levar agora porque vai pesar bastante e eu quero priorizar um pouco a locomoção. Eu tô levando muita coisa, vocês vão ver ali. Muito mais do que eu gostaria, na verdade, mas eu preciso de várias coisas daquele tipo para fazer aí munição, para fazer várias coisas, ó. O mais pesado que realmente vai ser o metal e algumas coisinhas mais aqui, ó. Eu tentei fazer um pouco mais de metal, mas como lá tem, próximo da nova base, vai ser tranquilo. Como vocês podem ver, eu tô levando algumas sementes, algumas coisinhas que eu posso esquecer depois, então eu tô levando agora já. E eu acho que por enquanto é isso aqui, ó. Só vou esperar acabar de fazer aqui o sinalizador. Vou ter que domesticar mais algumas criaturas, como eu disse, de luz e comecei a fazer reprodução, mas só depois que eu cercar a base, que eu fazer realmente a base. Olha só, ele ficou praticamente cheio, parece que não, mas está praticamente cheio ali. Então agora eu vou conseguir me locomover. Eu não pesei ele tanto porque seria mais lento e eu não quero ficar perambulando muito pesado aí, porque vai ser ruim para pular e desviar. Então partiu base. Finalmente estamos chegando aqui, ó. E o que eu vou fazer? Vamos descarregar aqui parte dos materiais e vamos já testar ali com o Ravenger se naquele local que eu coloquei o fio do vídeo passado, se é um local plano ou não. Se for plano, é interessante fazer base, se não for, vai ser um pouco chatinho. Acabei matando uma Ovis aqui no meio do caminho porque o Ravenger estava com muita fome. Tem que fazer uma tina para colocar aqui. E sim, acabei me decidindo que eu vou trazer aquelas criaturas que tem na outra base para cá. Eu não queria trazer porque eu vou ter que trazer todas elas a pé. Só que eu vou procurar um caminho um pouco mais seguro. É um pouco mais longo, obviamente. Mas eu vou trazer elas com o urso. Vou colocar elas no passeio para seguir e vir matando as criaturas no meio do caminho com o urso. Vamos equipar aqui já algumas ferramentas e ligar também ali a bomba extratora. Porque assim, enquanto eu faço outras coisas aqui, já vai extraindo um pouco mais aqui de materiais, tá? Atualmente aqui no Aberration nós estamos com um dia 90% e 10% noite. Tem um espino que ele está aqui ainda? Está. Eu até tentei abaixar aqui um pouco mais o barulho da natureza. Mesmo assim ele está um pouco alto. Por causa da cachoeira, esse tipo de coisa. Nossa, só foi tentar colocar, já explodiu, beleza. Esse metal eu vou farmar depois, quando eu domesticar um ancilo. Mas enfim, a bomba extratora foi colocada ali. Agora só é deixar. Não precisa de muito gás também por enquanto, gás condensado. E lá naquela antiga bomba, provavelmente deve ter muito, porque eu não passei lá faz um tempinho já. Então depois, quando eu for na base pela última vez, eu passo lá, pego um pouco mais de gás condensado e volto pra cá. Talvez eu quebre aquela bomba pra me pegar um pouco mais de gema, né? Talvez eu quebre ela pra me recuperar um pouco de gema. Aqui foi o fio que eu coloquei, ó. Eu coloquei o fio aqui no último episódio para testar como é que está aqui essa parte superior, se é uma parte plana ou se não é. Além de ser muito curta, não é plana. Eu pensei que era um pouco mais largo isso daqui, um pouco mais extenso, mas pelo visto não é. Então a base vai ter que ser bem ali mesmo, ó. Vou ter que fazer a base bem ali mesmo. Eu vou ter que colocar alguns portões, portão de madeira ou portão de pedra aí, ou optar por colocar espinho. Porém, nós temos aqui espino e carquinos, então o espino consegue passar por cima dos espinhos, as estacas, né? A de madeira, a de metal. Eu não sei, realmente eu não sei se o carquinos consegue passar por cima daquelas estacas, mas provavelmente sim, já que ele é bem grande. Então eu teria que utilizar portões de dinossauro, né? As passagens de dinossauro, seja ela de pedra ou de madeira, que é um pouquinho mais alto, no caso é 4 de altura. Não é o portão gigante, não é o Behemoth, mas funciona. Enfim, eu vou até dar uma olhadinha aqui que eu acho que eu não aprendi ainda, tá? Sinceramente, eu acho que eu não aprendi ainda. Vou dar uma olhadinha aqui só pra garantir, mas eu acho que eu não aprendi. Eu quero também testar na nova base
a planta Z, como é que ela é plantada. Estou bem curioso com isso. Mas eu tenho que domesticar o escaravelho também e fazer outras coisinhas mais. Mas isso vai ficar para depois, porque é muita coisa. Eu vou só olhar aqui se realmente eu aprendi ou não os portões, porque eu acho que eu não aprendi ainda. Realmente aqui não tem não. Aqui é o de madeira. Eu sei que eles não são muito caros aqui, o de pedra. Que eles não são muito caros para fazer, tá? Então não é algo muito custoso para fazer, além de ser alto, então consegue proteger bastante e conseguir passar várias criaturas. Eu não sei se o rato rolante passa nesse portão. Mas enfim, vou passar aqui um tempinho craftando munição. Munição tranquilizante, farmando aqui um pouco de pedra, pó faiscante e pólvora. Então, eu já volto com vocês. Bom, o local era esse daqui, ó. Tem até o tatu nível 5 aqui, que eu não havia matado. É esse mesmo? É esse mesmo. Esse local aqui fica bem próximo daquele Nexus caído, aquela parte caída que nós temos aqui pelo mapa. Nossa, acabei esquecendo de tirar o recurso, ó. Ficou aqui muita coisa no osso ainda, então eu não posso dropar no chão não. Deixei aqui algumas coisinhas no osso ainda, depois eu vou voltar na base e guardar. Mas tem um probleminha. Cadê o tatu? Não é possível que ele morreu, cara. O local é esse mesmo. Ah, não tô acreditando que esse cara morreu. Vou ter que procurar outro. Eu particularmente não quero encontrar um tatu nível alto. Eu quero encontrar um nível mediano. Por quê? Eu não tenho Kibble para me utilizar. Então a domesticação demoraria bastante. Eu não tenho Kibble nem vegetais. Então a melhor opção é domesticar um nível médio mesmo ou baixo. O tatu, por ser um farmador, cara, ele não tá aqui mesmo não. O tatu, por ele ser um farmador, ele não precisa ser nível tão alto assim, só upar um pouco de melee, que fica tranquila. Nossa, eu vou ter que procurar outro realmente. Acabei encontrando aqui um tatu nível 45. Aparentemente nessa área não tem tatu nível alto, só nível baixo, nível 5, nível 10. Estou bem próximo da base aqui, não é longe, então a domesticação é tranquila e também eu posso levar ele para a base aqui, apenas seguindo, né, com tranquilidade. Eu vou montar aqui a armadilha no local mais reto possível, porque o tatu ele tem que subir retinho na rampa. Ele é bem rebaixado, diferente do urso que eu conseguiria, né, fazer com que ele subisse na rampa, mesmo que a rampa não estivesse colada 100% no chão. O tatu já é um pouco diferente. Se a rampa não estiver colada no chão, ele não consegue subir perfeitamente aí no local. Pronto, aqui já foi. Vou colocar ele no passivo. Só para ele não entrar em confronto. Eu coloquei o nome das criaturas visíveis aqui. Para quando eu for colocar ele para me seguir, ficar tranquilo. Eu não queria gastar dar tranquilizante. Eu não queria gastar muito dar tranquilizante, então vou tentar utilizar essas 8 flechas aí para economizar um pouco. Aqui e vem. Tentar causar o máximo possível de headshot, para evitar gastar muita munição. Eu não consegui fazer muita munição porque eu tinha pouco pólvora. Deu para fazer apenas essa munição aqui de rifle. Vem cá, vem. Agora você vai trazer ele para cá. Como eu disse, como ele é rebaixado, se a rampa não estiver colada no chão, ele não consegue subir, ó. Então a rampa tem que estar colada no chão. E agora é só começar. Aqui aparentemente é um local bem seguro, é um local bem próximo da base mesmo. Eu praticamente atravessei o rio e encontrei ele. Eu havia encontrado já vários e vários tatus aqui nível 5. Mas esse aqui foi o único que eu encontrei aqui nível mediano, né? Tem que tentar acertar apenas headshot. Cadê? Eu acho que vou mirar aqui, ó, pra quando ele virar. Aqui, quando ele virar, acertar. Tem que ser assim. Poxa, só porque... Bom, enfim, bora lá. Nossa, só porque ele autopor. Caiu aqui já, como vocês podem ver. E agora vem a parte complicada.
Como já está de dia, eu nem trouxe aqui o colchão, mas aparentemente está anoitecendo novamente. Ó. Vamos colocar aqui narcótico e a frutinha e agora é só esperar. Como eu havia dito para vocês, você prender a criatura e dormir próximo dela vai zerar a fome ou abaixar parcialmente a fome da criatura. É uma estratégia bem boa, porque a criatura fica com fome por estar presa, né? Por estar presa. E bom, eu vou colocar aqui agora no neutro o urso, porque pode aparecer alguma coisa aqui mesmo, que é um local aparentemente pacífico. E agora é só aguardar. Vamos ver quantos por cento vai subir aqui apenas com as frutas. Como eu disse, criaturas herbívoras são sempre muito chatas de domesticar, porque né, sobe bem pouca porcentagem de doma. E também aí, cai muito topor o tatu. Olha só, tá subindo aqui 5%, não demorou muito para comer, por que pareça, é pouco ainda, a porcentagem que está subindo é pouco, porque a criatura é nível 45, tá? É nível baixo. Mesmo assim vai demorar um pouquinho. Olha só, isso é praticamente domesticando e acabou acontecendo um imprevisto aqui que eu não contava com isso. Que é isso? Ah, um esterro. Que é que agora nós estamos 90/10, 90% noite e 10% dia. Eu realmente não esperava que isso acontecesse e agora para levar esse tatu para a base no breu total vai ser um pouquinho chato, apesar que eu não estou muito longe da minha base atual, tá? Ainda bem que eu não fui para muito longe, porque para levar esse bichinho para lá vai ser deveras chato. E ele vai ganhar aqui, ó, pouquíssimos níveis após domesticar, até porque é nível baixo, vai ganhar pouquíssimos níveis mesmo. Domesticou aqui, os status dele não eram muito bons. Então nem vou me impressionar como é que vai vir com os status. Como eu disse, é uma criatura para farm. O peso provavelmente não vale a pena upar nele. Eu vou testar depois, mas provavelmente não vale a pena upar o peso. E realmente o que eu vou upar será o dano. Eu vou quebrar logo essa armadilha aqui para limpar espaço, né, de spawn de criaturas e também de spawn de recursos. Eu acabei nem fazendo a cela dele porque eu quero testar ele diretamente na base, tá? Eu posso upar aqui mais 2 níveis. Vamos upar aqui já. Depois eu vejo o que eu posso aprender aqui nos engramas. Então eu nem fiz a cela dele, porque eu realmente não queria testar ele aqui. Então eu rapidamente posso levar ele para baixo, testar ele lá e fica um pouco tranquilo. O narcótico eu nem gastei, eu também tenho betoxina na base. Então eu poderia utilizar um ou outro, mas eu não precisei trazer nem utilizar nenhum. E vamos lá. Ó. Nós estamos nesse local e eu moro naquela segunda cachoeira ali, ó, naquela ponta da segunda cachoeira. Como eu disse, eu não estou muito longe, apenas atravessei o rio e andei um pouco. Mas, no breu total, eu vou tentar chegar lá utilizando o mapa, tá? Se eu for muito para a esquerda, eu vou chegar no bioma azul ali, ó, na esquerda. Então eu tenho que ir aqui mais ou menos para cá. E finalmente estamos chegando aqui na base, ó. Já posso até desativar aqui o nome das criaturas para ficar um pouco mais limpo a tela. E pronto. Ele está vindo aqui a passos lentos, foi um pouco tranquilo trazer ele para cá, não teve complicações. Estava bem próximo até. E ele tem um peso bem baixo, como eu pude ver. Então ele tem um peso bem baixo. E o melee é bem... Vamos colocar como mediano para o nível dele, né? Porque é nível baixo. Eu percebi que aqui nesse bioma azul, a luz é sempre vibrante, ó, mesmo estando muito noite. Olha só, 2 horas da manhã ali, ó. 90% noite. Então nós estamos aqui 2 horas da manhã. Tranquilíssimo. Então no bioma azul é tranquilo de explorar. Dia ou noite não faz diferença. Apenas o bioma verde que realmente faz diferença aí se o bioma está de dia ou de noite. Então é bem tranquilo. Como eu vou morar aqui na divisa, provavelmente eu vou conseguir ter um meio termo, né? Um meio termo aí, uma mesclagem. E bom, vamos fazer aqui a cela já rapidamente para começar a testar. Pelo que eu pude ver ali, assim que eu assobiei para ele parar de seguir, ele já coletou uma pedra. Ele sempre é assim. Faltando o quê? Pedra, né? Pois é. Eu não vou ali não. Eu vou pegar aqui mesmo essa pedra que eu vou quebrar ela mesmo. Eu não importo muito em quebrar isso daqui, porque como eu disse, eu vou cercar com portões. Então eu vou ter que tirar aqui a estaca, vou ter que tirar aqui essa pedra, recursos, tudo mais. Então eu vou fazer aqui a cela rapidamente. Tem que fazer até mais alguns caixotes. Eu fiz apenas um caixote para colocar ali material para fazer a base. Inclusive naquele caixote ali já comecei a colocar material de madeira para fazer a base, tá? Então eu farmei com esteio, construí algumas coisas para fazer a base já naquele caixote. Depois eu mostro para vocês, porque ainda falta muita coisa, mas vamos lá. Olha só, já farmou aqui um pouco mais de 300 pedras. Interessante, eu vou testar o peso depois, se realmente vale a pena upar o peso ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se já começou a produzir, porque eu passei mais ou menos aqui uns 40 minutos. E eu quero ver como é que está o gás. Pelo que eu percebi ali, tem muita coisa com
com gás condensado para fazer, para testar, na verdade. Aqui. Gerou bastante, ó. Gerou bastante. Esse cogumelo gigante que parece uma pedra, ele é farmável, tá? Ele é farmável. Então eu consegui pegar ele juntamente com o estego. Esse aqui, ó, que parece uma pedra. Ele spawna novamente também. Então é bem interessante. Eu pensei que isso aqui é apenas decorativo, mas não. É farmável, por que pareça. Essas arvorezinhas aqui também, ó, que são um pouco mais altas, elas dropam mais madeira. Então o cogumelo em si, né? A madeira funge, ela dropa menos do que a outra ali, que é a madeira normal. Né? Já lotou. Vou ter que fazer mais alguns caixotes depois, mas enfim. Vamos agora testar para vocês verem quais são as habilidades que ele tem aqui, ó. Ele tem a habilidade de rolamento. Você pode apenas arrastar para cima e sair rolando. Ou aqui o farm. Cara, o farm dele tá bem interessante e nem tá em dia de evento, tá? Hoje nem é dia de evento. Tô farmando bastante pedra aqui. O sílex, que é utilizado, né? Que é o flint, para fazer o pó faiscante, é facílimo de pegar, tá? Então isso aí não é o problema. O real problema aqui é a pedra. Porque vai muita pedra para fazer para cimento e vai muita pedra para fazer também o pó faiscante. Então realmente era isso que eu precisava. O sílex eu consigo farmar facilmente com um silo, por domesticar ainda. Até porque nós temos aqui várias pedras de metais aqui próximo da base, como vocês puderam ver logo à frente. Olha só, a pedra, pelo visto, não importa se é pequena, se é grande, a quantidade de farm é a mesma. É muito pouco. Nossa, é muito pouco que upa aqui de peso. Eu vou deixar a bolsinha aqui no chão porque ela dura 30 minutos, então eu posso voltar e pegar depois, tá? Arrastando pra cima aqui, nós temos o rolamento, que é bem divertido, né, pra locomoção. Depende se você é pesado ou leve, o rolamento pode ser aí um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Então depende do seu peso, tá? E em alguns momentos você nem consegue fazer isso, porque ele não permite. Tem uma fumacinha aqui, ó. Uma névoa. Quando a estamina acabar, automaticamente ele vai parar de rodar aqui, né? Obviamente. E como eu disse, o peso influencia. Se é mais pesado ou mais leve, às vezes ele nem consegue fazer isso porque está muito pesado. A velocidade também muda. O tatu, ele tem poucas partes aberrantes, apesar que ele também é aberrante, olha só. Todas as criaturas que nós temos aqui no Aberration, obviamente, são aberrantes, tem pequenas luzes pelo corpo, seja manchas, seja listras, né? Ou rajas. Então nós temos aí várias coisas pelo corpo, assim como o urso, lindíssimo inclusive. E como eu disse aí, nós temos aqui a rotação, que é para locomoção do tatu. Eu vou utilizar bastante isso, porque como nós não temos aqui argentáveis, se eu não me engano é o craquinhos, né, que nós utilizamos aí para ajudar no farm, mas como eu não tenho agentáveis, eu vou ter que utilizar bastante aqui o modo rotação do tatu. Finalmente, a última peça que faltava foi adquirida para conseguir fazer a base aí. Agora você vai farmar para craftar a base, acumular recursos e começar a evoluir. Inclusive, eu estou muito curioso para me testar as novas coisas que nós temos de Aberration, coisas que usam gás, que usam gema para fazer roupa, equipamentos e várias coisas. Só que eu vou fazer isso na nova base, porque eu vou fazer o Fabricator e começar realmente a era tecnológica. Então esse galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.